Shalom, paz do Senhor. Vamos abrir a palavra em Salmos 92. Salmos 92, 12. Salmos 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Vamos de novo? Salmos 92, 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Essa passagem o Senhor compara o servo como uma palmeira. E aí fui pesquisar sobre a palmeira, né? Pode sentar, gente. Eu sempre esqueço de mandar sentar. 3 horas de culto, a pessoa está em pé. Eu fui pesquisar o porquê que ele comparava a palmeira com o servo. E aí eu vi que a palmeira, ela tem raízes inabaláveis. Ela tem uma fortaleza, obrigado, pessoal, uma força muito grande de buscar água, porque ela precisa da água para sobreviver. Então, independente de qualquer coisa, as raízes dela vai se aprofundando até encontrar água. Ela é tão forte, tão perseverante, que ela consegue sobreviver no deserto. Ela consegue sobreviver a grandes tempestades. Quem viu aquelas cenas do tsunami no Japão, viam que tinham muitas palmeiras quando as ondas vinham. E muitas daquelas palmeiras sobreviveram. Então ela é muito forte. Ela não morre facilmente. E outra, ela é uma fonte de alimento para os que estão em volta dela, né? E o Senhor, ele compara o servo com a palmeira dessa mesma forma, que nós temos que ter perseverança para as tribulações, para as tempestades. A gente tem que ter perseverança para sobreviver no deserto. Aí no deserto, pode ser no deserto financeiro, no deserto amoroso, e é isso que o Senhor quer comparar a gente. E há quanto tempo, quando se fala de perseverança, a gente for pensar muito a partir de perseverança, eu acho que o ser humano por si só, a grande maioria, não consegue perseverar por muito tempo nas coisas do dia a dia, né? É aquele que fala, pô pai, ele coloca até a data, né? Ah, Senhor, eu vou esperar até o dia 15 para que aconteça isso, né? Se não acontecer, é porque não era da tua vontade. E muitas vezes era da vontade do Senhor. O Senhor queria ver o quanto que aquele servo ia perseverar na palavra dele. Quantos de nós temos desistido tão facilmente das coisas que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida? Quantos de nós? Muitas vezes a gente pensa que Deus desistiu da nossa caminhada, que Ele esqueceu da gente. E eu preguei há 15 dias atrás, né, que o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Deus tem grandes coisas para todos nós, no tempo dele, não no nosso. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar. Senhor, estamos aqui essa noite, Pai, porque queremos conhecer mais de Ti, Senhor. Queremos conhecer a Tua palavra, Pai. Queremos que o Teu Espírito Santo fale conosco essa noite, Papai. A começar em mim, Senhor. Vem, toma o Teu lugar, Senhor, aqui, Pai. Que a Tua palavra seja viva e eficaz, Senhor. Que possamos realmente receber direto do trono, Senhor, aquilo que Tu tens para falar conosco, Pai, para cada um de nós. É isso que eu Te peço. Amém. Eu vou falar um pouquinho sobre a perseverança, que ela é a chave do sucesso. E para que isso aconteça, eu vou falar sobre alguns personagens da Bíblia que perseveraram, muito conhecidos. Quando eu fui fazer a palavra, até comentei com o apóstolo ontem, que eu fiquei pensando, poxa, mas eu queria trazer alguém bem conhecido da Bíblia, que todo mundo já conhecia a história, que facilitaria muito, né? Aí eu pensei no primeiro, falei, poxa, isso é legal, né? Aí eu falei, mas se eu for falar desse, tem que falar desse também. Aí eu falei, poxa, mas é legal porque a gente está no mês de Davi. Poxa, eu queria falar de Davi também. Aí resumindo, né, eu ia ficar um mês aqui só falando de pessoas da Bíblia que perseveraram. E você vai ver
que realmente todos eles tiveram sucesso na sua caminhada. Então, eu vou começar com um quiz, tá? Vamos lá. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Romanos 4, 19 e 20. Quem foi esse? Um de cada vez. Quem? Abraão. Amém? Então vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Abraão? Vamos ler Hebreus 11, de 8 a 12. Abraão, ele é o cara, né? Ele foi muito abençoado, mas passou muitas tribulações. Vamos lá, Hebreus 11, de 8 a 12. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. A gente vê que Abraão recebeu muitas ordens de Deus, mas Deus também falou para ele, deu para ele muitas promessas. Então, dependia dele. Ele tinha que sair da terra dele, deixar a parentela, deixar a família, ir para uma outra terra, onde Deus tinha mandado, e ele se tornaria pai de muita gente, pai de multidões, como diz a palavra. E ele creu no que Deus faria com ele. Ele teve muitas dificuldades. Ele já era idoso, bem velho. Ele teve a dificuldade da distância que ele teria que percorrer. Ele teve dificuldade da idade e da esterilidade de Sara. Ou seja, ele tinha realmente muitos motivos para desistir. Aí eu fiquei me colocando no lugar dele, né? Eu com 300 anos de idade, falar aqui com a minha mulher velha, estéril, teria um filho. Será que eu perseveraria, mesmo se Deus chegasse para mim e falasse isso? Será que eu teria fé o bastante para manter e crer naquilo que o Senhor tinha feito? Largar tudo, largar minha família, largar tudo, ir embora para uma outra terra, naquela idade já avançada? Se a gente fosse pensar humanamente, a gente falaria, isso aí está furado. Nossa, Abraão não ia nunca conseguir ser pai, não ia nunca. Como é que ele ia ser pai de multidões, se ele nem tinha um filho, um herdeiro, para que ele pudesse descender? Muitas vezes Deus dá para a gente, ou tem para a gente, grandes promessas nas nossas vidas, e nós mesmos interrompemos essas promessas. Nós mesmos desistimos no meio do caminho, ou por mimimi, somos muito melindrosos. Senhor, está me deixando sem dinheiro esse final de semana. Pai. Ou seja, a gente reclama muito e esquece de agradecer. Então, muitas vezes a gente interrompe aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque a gente não persevera. Só que a gente esquece o Deus que a gente serve. Em 1 Coríntios 1, 27 e 28 está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. E Deus escolheu você e eu, sim, para fazer a obra dele aqui, e já nos deu certeza que no final nós seremos muito mais que vencedores. E mesmo assim a gente interrompe a obra dele. Muitas vezes nós somos os culpados porque a obra dele não foi para frente.
Eu já falei isso aqui milhões de vezes. Eu e Abraão estamos ali assim, né? Muitos anos de convertido. E muitas vezes eu estava à frente de ministérios dentro da igreja. E muitas vezes eu interrompi que aquele ministério crescesse. Por quê? Por melindrar. Por ficar, mas o apóstolo lá, ele que fica metendo bedelho de não é chamado, eu que sou líder do ministério, por que ele está colocando a pessoa, por que ele está não sei o quê? Sendo que a obra não era minha, a obra era dele. Se o apóstolo me colocou ali à frente daquele ministério, era para que eu fizesse o ministério independente das intervenções dele. Então muitas vezes a gente mesmo interrompe os nossos ministérios porque somos melindrosos. Porque achamos que nós estamos com a razão e esquecemos que quem está à frente daquele ministério é Deus. Abraão, naquele momento, ele creu. Por isso é que ele perseverou. Ele creu e obedeceu ao Senhor. E aí sim, ele conseguiu continuar a obra do Senhor. Ele teve sim muitos motivos para desistir. Ele teve problemas com Ló. Os dois irmãos tinham muito gado, e a terra onde eles estavam não daria para alimentar todos aqueles gados, todos aqueles animais. E ele teve problemas. Resumindo, ele acabou saindo, cedeu o espaço. Ele teve a guerra de Canaã. Então, ou seja, ele teve muitos problemas. Talvez muito pior do que os nossos problemas de hoje. Mas mesmo assim a gente melindra e interrompe a obra do Senhor. E isso tudo exatamente aos 75 anos de idade. A gente com 25, a gente não, né? Mas as pessoas com 25 muitas vezes estão todas cheias de mimimi. A gente vê isso aí no dia a dia. Em momento algum ele deixou de crer. Em momento algum. Porque ele cria naquele que tinha falado com ele. Ele sabia que o papel dele era aquele. Com certeza ele não ficou pensando, eu vou fazer porque eu vou ganhar isso. Não. Ele sabia que o papel dele na terra naquele momento era esse. Além desse chamado e dessa promessa, ele tinha uma aliança com Deus. Em Gênesis 15, 18 está escrito: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esses são os estágios na nossa caminhada, na nossa fé também. Qual a diferença nossa de Abraão? Mas Abraão era naquela época e nós somos nessa época. A mesma coisa que Deus tinha para Abraão naquela época, Deus tem para nós nessa época aqui. Nós também temos o chamado do Senhor. Nós estamos aqui hoje. Nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas. E Deus fez uma aliança conosco no dia que Ele se entregou naquela cruz. Então nós e Abraão somos iguais nesse aspecto. Talvez o que nós não tenhamos é a fé de Abraão e a perseverança de Abraão, para que a gente conseguisse atendê-lo. E assim, a perseverança dele foi tão grande que aos 100 anos ele foi pai. Aos 100 anos, gente. Hoje não é humanamente factível você ser pai aos 100 anos. Nós vemos outro dia, eu estava vendo, foi no Fantástico, não sei onde foi, que a gente até brincou, falou: nossa, a senhora acabou de ser mãe aos 65 anos. Sara foi aos 90, ela foi aos 65 anos, deu na televisão essa semana, agora. Será que a gente conseguiria esperar tanto tempo por alguma coisa assim? Será que a gente conseguiria esperar 10 anos para ser pai, como Abraão? Será que a gente conseguiria esperar 1 ano por um pedido que a gente fez para Deus? Será que a gente perseveraria? O maior exemplo de perseverança que eu vejo nesses dias comigo é essa porta aberta, né, pastor? Né, posso? Perseveramos para manter essa porta aberta. Hoje o culto está cheio, perto de dias atrás, meses atrás, num domingo. Hoje domingo o culto está cheinho, mas perseveramos com essas portas abertas. Muitas vezes eu mesmo quase desisti. Cheguei até a falar: será que não é o momento da gente dar um passo atrás? Então realmente a gente tem que entender que os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. O tempo de Deus não é o nosso tempo.
A única certeza que a gente tem que ter é que a partir do momento que ele abrir uma porta, é ele quem vai fechar e não somos nós. A partir do momento que ele faz alguma coisa, que ele tem alguma promessa na tua vida, ele vai cumprir. Basta com que você persevere. Amém? Vamos lá, mais um personagem. Fácil, esse não tem cabimento. Esse é herdeiro de Abraão, foi oferecido como sacrifício, pai de Jacó, se casou com Rebeca aos 40 anos, um dos patriarcas de Israel, e esperou por 20 anos para ter um filho. Quem? Isaac. Gênesis 26, 12, 25. Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia, 26, de 12 a 25. Depois aqui. Gênesis 26, de 12 a 25. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote. E disse: por que agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra? Depois subiu dali a Berseba. E percebeu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Tudo começou ali, tudo começa na nossa vida, na gente entender qual é a nossa motivação, qual é o nosso propósito. Se nós sabemos realmente quem nós somos, se nós sabemos a missão que Deus colocou nas nossas mãos, nós temos forte motivo para continuar, para perseverar e completar a obra que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas. Muitos de nós nos afastamos, nos desviamos, e mesmo sabendo que a obra que o Senhor tinha na nossa vida não tinha sido finalizada, mas não perseveramos. Isaque, ele era filho de Abraão, não adiantava nada ele dizer: me respeitem, eu sou filho de Abraão, e tal. Cara, não adiantava nada. Abraão era uma pessoa, ele era outra. Não adianta nada chegar aqui na frente e falar, me respeite, eu sou o esposo do apóstolo. Não adianta, gente. O apóstolo é o apóstolo. Ele pode ser salvo e eu não. Então, a gente tem que entender que os propósitos de Deus é individual. A perseverança é individual. Eu posso sim perseverar na oração por ele, ou por quem está precisando de oração, mas a perseverança é nossa. Isaque, ele precisava obedecer a palavra de Deus e trabalhar, como está em Gênesis 26, 2, 6. Por isso que ele semeou e colheu 100 vezes mais. Tudo corria muito bem, até começar a surgir os problemas. Então, primeiro, eles invejaram os poços
que os servos de Abraão tinham feito e entulharam os poços. Isaac, tudo bem, é isso? Tá legal. O que Isaac fez? Desentupiu, desentulhou os poços. Aí o que eles falaram? Não, esses poços são nossos. O que ele fez? Tá bom, são de vocês? Perfeito. Saiu e foi cavar novos poços. E aí eles falaram, não, esses poços também são nossos. Ah é? Tá bom. Ele saiu e foi cavar novos poços. Aí os caras fariseus falaram, poxa, né? Não vai adiantar, porque ele vai perseverar. Se a gente for lá e falar que aqueles poços são nossos, ele vai pegar outros poços, e vai cavar outros, e vai cavar outros, e vai cavar outros. Isso é perseverança. Será que a gente tinha essa facilidade, né? O cara vem e fala, não, dá que isso aqui é meu, sabendo que é teu, né? Dá que isso aqui é meu. Você daria pro cara a primeira vez? Será que a gente tinha essa capacidade de perseverar? Isso nos faz lembrar uma outra passagem que está em Tiago 4,7, muito conhecida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Realmente, muitas vezes, a gente atrai o diabo com as nossas atitudes. Muitas vezes, a nossa falta de perseverança faz com que o inimigo ria da nossa cara. Será que a gente está sendo perseverante no nosso dia a dia? Será que a gente está agindo conforme Abraão, Isaac, conforme Deus quer que a gente haja? Esses poços, eles nos ensinam assim, um motivo de profundidade. Muitos de nós temos um relacionamento com Deus muito raso. Muito raso. O que falta realmente é a gente perseverar também no nosso relacionamento com Deus. Muitos de nós temos a gente é um conhecido, né? A gente não tem intimidade. E Deus, ele fala na palavra dele que ele tem águas tão profundas para nós. Isso também se refere ao relacionamento com ele. Não sei vocês, na vida de vocês, eu sempre falo isso com o apóstolo, eu vivi momentos da minha vida espiritual onde eu sentia que eu ia morrer afogado nas águas do Senhor, de tão profunda intimidade que eu tive com ele. E o mais legal é que só depende de você para ter essa intimidade, porque ele está aqui, ele quer ter essa intimidade com você. Basta a gente, pastor, mas eu estou tão fraco na fé, persevera, filho. Pô, pastor, mas eu estou tão triste, persevera. É isso que o Senhor quer, que você persevere. No teu trabalho, poxa, pastor, eu não aguento mais aquele trabalho, persevera. Cuidado com o que tu pede. Eu dei um exemplo aqui 15 dias atrás. Cuidado com o que tu pede. Eu não aguentava o trabalho que eu estava, não aguentava, eu ganhava muito bem. Eu não aguento mais esse trabalho, não tenho nada para fazer, eu estou me sentindo ocioso, tal. Até um belo dia que Deus falou, tá bom, filho, não aguenta mais? Então eu vou te liberar dele. Pronto, me liberou. E eu fiquei 15 meses desempregado. Então, persevera naquilo que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes, sim, Deus vai te conduzir em águas tranquilas também. Não pense que vai ser só aquelas águas agitadas, profundas. Não, muitas vezes você vai ter outro momento também de perseverar nas águas tranquilas. A única coisa é que a responsabilidade de você correr atrás dessas águas é tua. Você pode ficar em águas rasas, ou você pode correr atrás das águas profundas, sim. A maior parte da nossa vida realmente é correr atrás dos resultados. Tudo. A gente não vai ter sempre resultados todos os dias perfeitos. Poxa, que legal, eu estou perseverando, hoje eu consegui isso, amanhã eu consegui aquilo. Não. A gente sabe que como já diz o nome, é perseverança, né? Você tem que perseverar para conseguir buscar aquilo. Mas essa água viva, esse é o prêmio dos perseverantes. Amém? Amém? Dormiram já? Não. Próximo personagem, vamos lá. Ele foi escolhido na adolescência e se tornou o rei mais importante de Israel. Mas entre sua unção e a posse total do reino decorreram mais de 20 anos. 20 anos, gente. Sabe o que é 20 anos? É uma vida. Durante esse tempo, Deus estava preparando ele para se tornar o grande rei que viria a ser o homem segundo o coração de Deus. Até chegar ao trono de Israel foram muitas batalhas.
diversas oportunidades de duvidar das promessas do Senhor. Quem que é esse? Davi. É realmente assim, eu fico imaginando Davi. Eu queria ser como Davi. Se eu olho o personagem da Bíblia assim, eu fico me imaginando como Davi, um adorador. Nossa, esse fio hoje está de brincadeira comigo. Por aqui assim, porque eu não estou tentando pisar mais nele. Eu fico imaginando, eu queria ser como Davi assim. Eu fico imaginando, domingo quando eu abri o culto eu falei sobre isso. Eu fico imaginando a passagem dele dançando na frente da arca. Acho que seria eu próprio assim, que é um louco pulando e dançando com alegria muito grande. E é um personagem que me agrada muito, muito mesmo. 1 Samuel 17 está escrito que a voz do gigante de Golias ecoou durante todo o vale. Então está escrito: eu afronto os exércitos de Israel, dê-me um homem para que possamos lutar juntos. Eu fico imaginando, aparecer aquele cara de 2,90 metros, assim, quase 3 metros de altura. Qual a altura, Clever? 1,90. O Clever já é alto, né? Você conversa com o Clever olhando para cima, né? Imagina ele com 2,90. Será que você não ficaria com medo daquele cara? Sabendo que ele estava armado, pronto para te matar. O desejo dele era esse: eu vou te matar, simples assim. Ou seja, ele tinha quase o dobro da altura, ou 1 metro a mais, 2 metros quase a mais, 1,50 m a mais, na altura dos outros filisteus. Então você imagina ele no meio daquele povo todo. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, ninguém. Mas com certeza Davi, ele foi desafiar o gigante. Eu fico tentando imaginar, ele chegar pequenininho, daquele jeito que ele era, com feição doce, a palavra diz isso, e falar: não, eu vou enfrentar o gigante. Eu fiquei imaginando, o pessoal deve ter ido assim na cara dura, como que esse garoto vai enfrentar um gigante daquele? Só que ele tinha uma coisa diferente dos outros: fé. E ele sabia o motivo, a motivação que trazia no coração para enfrentar aquele gigante. Qual é a motivação que nós estamos trazendo hoje no nosso coração para enfrentar os nossos gigantes do dia a dia? Aquele desânimo gigante, Aquele dia que você acorda de manhã e fala: ai, Senhor, eu não quero sair da cama hoje. Tá friozinho, tá gostoso. A irritação, a falta de paciência, Eu falei: o Diego, pastor, pastor, tô sem paciência, vou pedir paciência para Deus. Ele não pede paciência. Mas e aí? As tentações gigantes, Aquela internet bendita, Que tem tudo que você quiser lá, tem. Será que você consegue ir contra essa tentação? Os problemas financeiros gigantes, a falta de fé gigante, o cansaço. Cansei, pai, não aguento mais. Isso tudo pode até parecer invencível, como com certeza Golias era invencível para todos que estavam lá, com exceção para Davi, com exceção de Davi. E como que Davi agiu quando ele soube desse problema? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Está em 1 Samuel 17. Você faz parte desse mesmo exército. Esses gigantes, você não tem direito algum sobre a tua vida, nem sobre a minha vida. Porque o mesmo Deus que Davi seguia e que Davi adorava é o mesmo Deus que nós seguimos e adoramos. Então a mesma força que Davi tinha, que não era força nos braços, é a mesma força que nós temos aqui hoje. Nenhum gigante vai nos defender, vai nos vencer. Nenhum gigante. Amém. Por quê? Porque nós cremos naquele que venceu na cruz, para que nós fôssemos hoje muito mais que vencedores. A fé de Davi, ela foi tão forte, que ele se ofereceu para lutar com o gigante. Ele era um jovem pastor, não tinha experiência de guerra. Ele era um pastor, ele cuidava de ovelhas. Tudo bem, pastor, mas ele matava leão, ele matava urso, mas ele não matava gigante, É diferente. Armado, Eu fico imaginando naquela situação, ele tentou colocar roupa, não cabia nele, porque era pesado, era grande. E ele vai somente como se fosse um estilingue, Somente com uma força e uma pedra para matar o gigante. E Golias não. Golias, ele era um cara de luta, de guerra. Ele foi preparado para aquilo.
durante muitos anos, matou muita gente. Então ninguém esperava nada de Davi. E Davi olhou para ele e nada significava aquela experiência, nada significava aquele tamanho, aquelas armas, porque a arma que Davi tinha, que era a fé, era maior que tudo aquilo. Muitas vezes nós vamos numa entrevista de trabalho e tem um cara lá que tem inglês, francês, japonês, ou seja, um currículo que começa aqui e acaba lá embaixo, né? E a gente olha e fala, não tenho nem condições contra ele. Desculpa, o Deus que você segue, Ele vai fazer com que o diferencial do teu currículo não é tudo aquilo que o cara tinha. A pessoa vai precisar exatamente aquilo que está no teu currículo que o cara não tinha. Esse sim é o Filho de Deus. Ele escolhe. Claro, a gente tem que se preparar. Claro que a gente tem que se preparar. É lógico, a gente está numa guerra diária. Mas se você se preparou nas suas limitações, aquilo que você podia, Deus vai te dar uma mãozinha e vai escolher aquela vaga que é aquele detalhezinho que você tinha. Eu estou trabalhando há 5 meses numa empresa. Eu voltei para o mercado de trabalho em julho do ano passado só. Fiquei 4 meses numa empresa, quase enlouquecendo. Gostava muito do que eu fazia, mas realmente eu ganhava muito pouco. E fui chamado do nada, nem estava correndo atrás naquela época, por uma indicação para uma vaga em uma empresa por um detalhe só do meu currículo. Porque eu tinha tido experiências em trabalhar em indústrias alimentícias. Com certeza tinham pessoas ali que falavam inglês fluente, concorrendo àquela vaga, pessoas com uma bagagem muito maior que a minha. Mas Deus viu a minha fidelidade durante esse período de seca, de deserto. Deus viu que eu não temia os meus gigantes. E Ele foi lá e cumpriu a palavra dele. Amém. Davi naquele momento, com certeza não passou nenhuma dúvida na cabeça dele. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não teve nenhuma dúvida. Em 1 Samuel 17:36 está escrito: o teu servo matou tanto leão e urso, e o incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ele insistiu: Ele vai me livrar das mãos deste filisteu. Davi simplesmente cria, simples assim. Ele tinha fé, ele sabia que aquele gigante já estava derrotado. O gigante era como nada para ele. Ele como mais um animal que ele já matou, era mais um gigante, era o gigante que seria isso. Esse poder, essa força vem da fé, vem da perseverança, né? Ele cria em Deus. E o que você tem que fazer nos seus gigantes diários é isso: vá até ele, enfrente os gigantes, ore e peça força para o Senhor que Ele vai te dar. Quando Golias viu que Davi não tinha nenhum soldado, era um garoto com afeição doce e tudo mais, ele amaldiçoou os seus deuses. Mas Davi mesmo assim não se abalou. Fica imaginando aquela voz daquele cara gritando, né? E mesmo assim ele não se amedrontou, ele não ficou com medo daquilo. E ele falou: tu vens a mim com espada, com uma lança e com um dardo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Amém? E aquela pedra foi certeira na cabeça do Golias, e morreu nas mãos de um jovem inexperiente. Por quê? Porque ele tinha fé. Ele perseverou naquilo que ele queria. E hoje você vai perseverar a experimentar que você pode se manter firme em frente a todos os gigantes da tua vida, a ver que não há necessidade de se sentir fraco, porque quanto mais fraco nós somos, mais dependentes nós somos de Deus, mais Ele nos faz forte. O segredo é a dependência do Senhor. O mesmo Deus que garantiu aquela vitória para Davi, Ele vai garantir a tua vitória. Amém. Você não vai ter mais problemas financeiros. Persevera. Você não vai ter mais problema sentimental. Persevera. Porque Deus, Ele está contigo, Ele está comigo. E Ele está do nosso lado para fazer o quê? Para cumprir a sua palavra, dizendo que nós somos muito mais que vencedores. Hoje, 18/4. Hoje
é o dia que o Senhor vai entregar os teus gigantes nas tuas mãos. Amém. Feche os teus olhos nesse momento. Pense os gigantes que você tem na tua vida. A palavra de Deus diz que Davi, ele correu em direção ao seu inimigo, que ele não se acovardou, que ele sabia já qual seria o resultado. E essa noite é a noite que você vai trazer à memória quais são os gigantes da tua vida. Você vai crer e vai resistir e não vai dar ouvido aos teus sentimentos, porque a graça do Senhor está sobre a tua vida. O poder estava disponível nos dias de Davi, é o mesmo poder que está disponível hoje. Amém, Jesus. Em todos os casos que a gente viu dos 3 personagens, a espera foi o propósito de Deus. Foi um tempo de aprendizado, um tempo de preparo. Portanto, essa noite é a noite da resolução dos teus gigantes. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Todos nós temos os nossos gigantes, Senhor. Todos nós temos os nossos problemas, Senhor. Estamos nesse momento te entregando os nossos gigantes, Pai. Que Tu venhas, Senhor, como Davi foi, Papai. Que Tu venhas, Senhor, da mesma forma que Tu fostes com Davi. Que Tu venhas conosco essa noite, Deus. E que os nossos gigantes sejam derrotados, Pai. Não aceitamos mais, Senhor, nada que não provenha de Ti, Senhor. Nada que venha totalmente ao Teu encontro, Pai. Não aceitamos mais, Senhor, tristeza, Senhor. Não aceitamos mais problemas financeiros. Não aceitamos mais problemas no relacionamento. Não aceitamos mais carência, Pai. Não aceitamos mais, Senhor, essa igreja vazia, Deus. Não aceitamos mais as pessoas sendo tragadas pelo inimigo, Senhor. Não aceitamos mais problemas no nosso trabalho, Pai. Não aceitamos mais, Senhor, problemas nos nossos relacionamentos de amizade. Não aceitamos mais falta de responsabilidade, Deus. Estamos entregando todos os nossos gigantes, Senhor. Não aceitamos mais problemas de saúde, Senhor Deus. Tu és o médico dos médicos, Papai. Vem aqui essa noite, vem curar, Senhor. Vem curar a nossa vida física, Senhor. O nosso corpo físico, Papai. Nós sabemos que Tu és esse médico, que Tu tens, Senhor, nas Tuas mãos a cura, Senhor. O poder de cura, Pai. Estamos aqui essa noite, Senhor, para Te entregar os nossos gigantes, aquilo que tem afligido os nossos corações, Senhor. Estamos aqui essa noite para entregar as nossas vidas na Tua mão por completo, Deus. Só Tu podes, Senhor. Só Tu podes derrubar os nossos gigantes, Pai. Através da nossa perseverança, fortalece a nossa fé, Pai, para que possamos perseverar, Senhor, naquilo que Tu tens para nossas vidas, Pai. Por Teu chamado, Senhor. Que possamos perseverar, Senhor, em tudo aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Que possamos buscar, Senhor, ir ao encontro das águas mais profundas, Pai. Ter mais intimidade contigo, estreitar o nosso relacionamento contigo, Deus. Que possamos, Senhor, perseverar, Senhor, na nossa fé, Pai. Que possamos Te buscar, Senhor, nos momentos de tristeza, mas que possamos Te adorar também nos momentos de alegria, Pai. Que possamos viver aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Chega de mimimi, Pai. Traz maturidade para as nossas vidas, Senhor. Traz maturidade para as nossas vidas, Pai. Mostra, Senhor, mostra para o Teu povo, Senhor, que Tu estás ao nosso lado. Que possamos testemunhar com a nossa vida, nem precisarmos abrir as nossas bocas, Senhor. Que possamos testemunhar com as nossas atitudes. Que possamos testemunhar, Senhor, que Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. É isso que eu Te peço essa noite, Senhor. Que Tu possas, Senhor, viver, Pai. Viver no nosso meio. Que Tu possas viver no nosso coração. Que Tu possas, Senhor, fazer a diferença. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos fechar os nossos olhos e vamos abrir as nossas mãos.
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus.